Evandro. Evan Carter havia feito uma promessa à filha, não importava o quanto a vida apertasse o Natal, sempre teria que parecer mágico. Por isso, naquela noite de dezembro em Gramado, ele levou a pequena Lívia, de 7 anos, ao grande parque temático do Natal Luz, que todos os anos transformava a cidade em um cenário de luzes, música e encantamento. O ingresso havia custado praticamente um dia inteiro de trabalho na construção civil, mas ver os olhos da filha se abrirem diante da enorme árvore iluminada e da neve artificial caindo suavemente fez cada centavo valer a pena. Evan não fazia ideia de que aquela noite mudaria tudo, de que um simples gesto de bondade se chocaria com o maior medo de uma mãe e abriria portas para um mundo que ele jamais imaginara atravessar. O parque pulsava de vida. Milhares de famílias caminhavam pelos corredores decorados, risadas se misturando às canções natalinas que ecoavam de alto-falantes escondidos entre as luzes. Evan segurava a mão de Lívia enquanto avançavam pela multidão, passando por barracas de chocolate quente e doces típicos, por atrações giratórias envoltas em lâmpadas cintilantes e por longas filas que serpenteavam em direção à casa do Papai Noel. Lívia puxou a mão do pai, apontando animada para o carrossel antigo, no centro do parque, onde cavalos pintados subiam e desciam, sob um céu de estrelas douradas. Eles estavam quase chegando, quando Evan sentiu algo bater em sua perna. Ele olhou para baixo e encontrou uma menininha, talvez de 5 ou 6 anos, agarrada ao seu jeans com as 2 mãos. O rosto estava molhado de lágrimas, a respiração vinha em soluços descompassados. Ela usava um casaco branco elegante com detalhes felpudos, mas um dos sapatos de verniz estava desabotoado, e os cachos escuros emolduravam o rosto de forma desordenada. Quando ergueu os olhos para Evan, ele viu um par de olhos castanhos enormes tomados por um terror absoluto. Ei, disse ele, agachando-se imediatamente. Mas a menina apenas chorou mais forte, enterrando o rosto em seu joelho. O coração de Evan se apertou. Ele conhecia aquele medo, o pânico primitivo de uma criança separada de quem ama. Já tinha visto isso uma vez em Lívia, anos atrás em um supermercado, e a lembrança ainda o assombrava. Lívia se ajoelhou ao lado dele, séria demais para a idade. Está tudo bem, disse suavemente a menina. Meu papai é muito legal. Ele vai te ajudar a encontrar sua mamãe. A garotinha levantou o rosto devagar, o choro se transformando em soluços curtos. Ela olhou para Lívia, aquela outra criança tão calma e segura, e algo em seu pequeno corpo pareceu relaxar, ainda que só um pouco. Qual é o seu nome, querida? Perguntou Evan com cuidado. Sofia, respondeu ela entre respirações trêmulas. É um nome lindo. Eu sou o Evan, e esta é minha filha, a Lívia. Você consegue me dizer como é a sua mamãe? O rosto de Sofia se desfez novamente. Ela balançou a cabeça. Não sabia onde a mãe tinha ido. Havia muita gente, e de repente ela tinha sumido. Ela procurou por todo lado. Tudo bem, disse Evan, mantendo a voz firme enquanto a mente corria. Ele vasculhou a multidão em busca de alguém que parecesse desesperadamente à procura de uma criança. O mar de rostos era esmagador. Famílias, casais, adolescentes, todos se movendo em direções diferentes, sob as luzes e a neve decorativa. Encontrar uma pessoa específica naquele caos parecia impossível. Vamos até a segurança, decidiu. Eles vão nos ajudar a encontrar sua mamãe. Ele se levantou e Sofia imediatamente estendeu a mão para a dele. O gesto foi automático, cheio de confiança, e algo doeu fundo no peito de Evan. Ele segurou os dedos pequenos, notando como estavam gelados apesar do casaco caro. Com Lívia segurando sua outra mão, começou a caminhar em direção ao posto principal de segurança, perto do centro do parque. O caminho foi lento e difícil. A multidão parecia ficar mais densa a cada passo, corpos se espremendo de todos os lados. Sofia choramingava sempre que alguém esbarrava neles, apertando a mão de Evan com tanta força que chegava a doer.
Sem pensar, ele a ergueu no colo do mesmo jeito que carregara Lívia por tantas multidões quando ela era menor. Sofia envolveu os braços em seu pescoço e escondeu o rosto em seu ombro. Estamos quase chegando, sussurrou ele. Você está sendo muito corajosa, Sofia. O posto de segurança era um pequeno prédio decorado como uma casa de biscoito de Natal, com colunas listradas e um telhado branco de enfeite. Mas a fachada alegre não escondia a tensão lá dentro. Uma fila de pais angustiados se estendia para fora da porta, todos segurando fotos nos celulares, todos com o mesmo olhar de pânico contido. Evan sentiu Sofia se enrijecer em seus braços ao observar a cena, tantas crianças perdidas, tantas famílias assustadas. Lá dentro, 2 seguranças visivelmente exaustos respondiam perguntas de todos os lados, rádios chiando sem parar. Em um quadro na parede, estavam listadas as descrições de 6 crianças desaparecidas, diferentes cada uma marcada como um lembrete silencioso de que naquela noite de Natal, o medo também fazia parte da festa. As últimas localizações conhecidas estavam marcadas com pinos coloridos em um grande mapa do parque. Senhor, estamos fazendo o possível, dizia um dos seguranças a um pai que parecia prestes a perder o controle. Temos equipes vasculhando todos os setores. Evan aguardou sua vez, balançando Sofia com cuidado para mantê-la calma. Quando finalmente chegou ao balcão, uma jovem com um gorro de Papai Noel apoiado de lado ergueu o olhar, os olhos cansados de quem já tinha visto crianças assustadas demais naquela noite. Criança perdida? Perguntou, já puxando um formulário. Na verdade, encontrada, respondeu Evan. O nome dela é Sofia. Ela se separou da mãe em algum ponto do parque e não sabe para onde ela foi. A expressão da segurança suavizou um pouco. Sofia. Certo, deixa eu conferir. Ela percorreu a tela do computador, franzindo a testa. Ainda não temos um registro de criança desaparecida com esse nome. Como é a mamãe querida Sofia? Apenas balançou a cabeça contra o ombro de Evan, lágrimas novas escorrendo pelo rosto. Ela está bem abalada, explicou ele. Não conseguiu me dizer quase nada sobre a mãe. A segurança suspirou, esfregando as têmporas. Vou ser sincera com o senhor. Hoje estamos completamente sobrecarregados. É o evento mais cheio do ano e tivemos mais crianças perdidas do que o normal. As equipes estão procurando, mas honestamente, a melhor chance é ficar nos pontos principais, onde os pais costumam procurar o carrossel, a grande árvore, o coração do parque. Se o senhor conseguir mantê-la calma e visível nesses lugares, é bem provável que a mãe encontre vocês antes da gente. Não era a resposta que Evan esperava, mas ele entendia a realidade. O parque era enorme, a multidão gigantesca, e havia poucos seguranças para tanta gente. Agradeceu e saiu novamente para o lado de fora com Sofia, ainda agarrada a ele como se fosse a única coisa firme em um mundo girando. Papai, disse Lívia, puxando a manga do casaco dele. Talvez a gente deva ir ao carrossel. A Sofia pode se sentir melhor vendo os cavalos. E talvez a mamãe dela vá procurar lá. Evan olhou para a filha, para o rosto sincero e o coração bondoso, e sentiu um orgulho tão forte que quase o desequilibrou. É uma ótima ideia, meu amor. Vamos. O carrossel ficava no centro do parque, seus cavalos antigos reluzindo sob milhares de pequenas luzes brancas. Era uma peça original trazida da Europa nos anos 1920 e restaurada com cuidado ao longo das décadas. Cada cavalo tinha sido pintado à mão com flores fitas e detalhes dourados que captavam a luz a cada volta. Uma pequena multidão se reunia ao redor, os rostos iluminados pelo brilho suave. Pais erguiam crianças nos ombros para enxergar melhor, casais se davam as mãos enquanto a música tocava uma valsa delicada. Evan escolheu um ponto perto da entrada onde pudessem ver e ser vistos. Posicionou-se sob um grande arco decorado como um doce natalino, fácil de reconhecer à distância. E colocou Sofia no chão, mantendo uma mão em seu ombro, para que ela soubesse que ele não sairia dali. Sua mamãe pode vir procurar você aqui, explicou.
Então vamos ficar bem aqui onde ela consegue nos achar. Tá, respondeu Sofia, assentindo, as lágrimas finalmente começando a secar. Ela observou o carrossel girar, o corpo pequeno relaxando aos poucos contra a perna de Evan, enquanto a música seguia suave. Lívia ficou ao lado, apontando os cavalos, o branco com rosas na crina, o preto com cascos dourados, o cinza salpicado com fitas pendendo da sela. Sofia começou a fazer perguntas sobre cada um deles, a voz ficando mais firme a cada resposta. Depois de um tempo, Evan a colocou sobre os ombros para que pudesse ver melhor e se sentir mais segura acima da multidão. As mãozinhas da menina se fecharam com cuidado nos cabelos dele enquanto ela encarava as luzes girando, e por um instante pareceu esquecer completamente o medo. Em algum lugar do parque, porém, uma mãe estava perdendo a razão. Alexandra Pierce havia construído um império bilionário com base na capacidade de manter a calma sob pressão. Já tinha enfrentado negociações agressivas, salas de conselho cheias de homens dispostos a vê-la falhar, e reconstruído a empresa à beira da falência, depois da morte do marido, quando restaram apenas dívidas e uma filha de 6 meses. Mas nada disso importava agora. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma compostura cuidadosamente treinada tinha valor naquele momento, porque sua filha estava desaparecida. Alexandra tinha se virado por 30 segundos. 30 segundos para atender uma ligação urgente da assistente sobre uma mudança de última hora no evento beneficente do dia seguinte. Quando olhou de volta, Sofia havia sumido. A multidão tinha engolido sua filha por completo, e o mundo inteiro de Alexandra havia se reduzido a um único ponto de terror gritante e absoluto. Ela procurou em todos os lugares. Empurrou famílias, ignorou olhares irritados. Gritou o nome de Sofia até a voz falhar. Sua equipe de segurança, 2 homens que normalmente mantinham distância discreta, se espalhou pelo parque comunicando-se pelos fones de ouvido. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Nenhum sinal dela. Nenhum sinal. Nenhum sinal. 20 minutos se passaram. Depois 30. As pernas de Alexandra tremiam. Os saltos de grife eram completamente inadequados para aquela busca desesperada. O xale de cachemire se rasgou ao prender em uma grade, e ela nem percebeu. O cabelo, antes impecável, se soltou dos grampos, mechas caindo sobre o rosto enquanto ela corria. Cada criança loira que via fazia seu coração parar. E a cada vez que não era Sofia, algo dentro dela morria um pouco mais. As luzes de Natal, que uma hora antes pareciam mágicas, agora soavam como uma piada cruel, piscando alegremente enquanto zombavam do seu pavor. Ela pensou em todas as vezes em que esteve ocupada demais para brincar com a filha. Em cada história antes de dormir, delegada a babá. Em cada promessa quebrada porque o trabalho vinha primeiro. Em cada apresentação escolar perdida por causa de uma reunião que na época parecia indispensável. Se algo tivesse acontecido com sua filha, Alexandra, jamais se perdoaria. Abriria mão de tudo, da empresa, da fortuna, de todo o império, apenas para ter Sofia de volta segura em seus braços. Quando a mensagem finalmente chegou pelo ponto eletrônico, ela quase caiu. Senhora, talvez tenhamos encontrado ela. Alguém com a descrição da Sofia está perto do carrossel. Alexandra já estava correndo antes mesmo de a frase terminar. Ela rompeu a multidão como uma mulher possuída, empurrando quem surgisse à frente. O carrossel apareceu à distância, sua música alegre soando como um deboche cruel de tudo o que ela sentia. Então ela os viu. Um homem alto, de ombros largos, vestindo uma jaqueta de lona gasta. Sofia estava sentada sobre seus ombros, as mãozinhas agarradas aos cabelos dele, enquanto ele apontava para algo no alto, talvez as luzes, talvez a neve artificial caindo de máquinas escondidas. Sofia estava sorrindo. Sorrindo, enquanto Alexandra tinha passado os últimos minutos morrendo de medo. E aquele estranho tinha sua filha nos ombros como se tivesse todo o direito de tocá-la. Algo se rompeu dentro de Alexandra. Todas as notícias sobre sequestros de crianças, todos os alertas sobre predadores em lugares cheios,
Todos os pesadelos que tivera desde que se tornara mãe colidiram em uma única onda cega de raiva e terror. Ela não pensou. Apenas agiu. Afasta-se dela! Alexandra gritou, lançando-se contra o homem. Ela arrancou Sofia de seus ombros com força suficiente para fazer a menina gritar de susto. Não toque nela. Nunca mais toque na minha filha. O homem tropeçou para trás, as mãos erguidas em rendição. Ele dizia algo, os lábios se movendo, mas Alexandra não conseguia ouvir nada, além do rugido nos próprios ouvidos e da música de Natal ecoando pelos alto-falantes. Sofia chorava, agora chorava de verdade, e Alexandra a apertou contra o peito com tanta força que sentiu o coração da filha bater rápido, descompassado junto ao seu. Uma multidão começou a se formar ao redor. Pessoas levantavam celulares, seguranças, avançavam vozes, se sobrepunham em um caos de confusão e acusações. Alexandra viu a filha do homem, uma menininha da idade de Sofia, com tranças bem feitas, olhando para ela com olhos arregalados de medo. Em algum canto distante de sua mente, algo registrou que aquilo não parecia certo, que havia algo errado naquela cena. Mas ela não conseguia pensar além do impulso animal de proteger sua filha. Senhora, por favor, se acalme, dizia um segurança. Senhor, pode explicar o que está acontecendo? Eu estava ajudando, respondeu o homem, a voz surpreendentemente firme apesar do tumulto. Ela estava perdida. Estávamos esperando aqui a mãe dela chegar. Mentira, cuspiu Alexandra. Você estava com ela nos ombros. Estava levando ela para algum lugar. Eu estava mostrando as luzes da árvore, disse ele. Ela estava com medo e eu só tentava distraí-la enquanto esperávamos por você. Mamãe, para a voz de Sofia, cortou o barulho aguda e desesperada. Mamãe, para. Ele me ajudou. Ele é legal. Ele e a Lívia me ajudaram a te encontrar. Alexandra ficou completamente imóvel. Olhou para a filha, para o rosto molhado de lágrimas, para a forma como Sofia estendia uma mão na direção da outra menina, mesmo enquanto se agarrava a ela com a outra. O quê? Sussurrou Alexandra. Eu me perdi, disse Sofia, a voz tremendo. Eu fiquei com muito medo, mamãe. E aí eu encontrei o Evan e a Lívia, e eles me ajudaram. Eles me levaram na segurança, e depois a gente veio para cá porque ele disse que você ia me procurar aqui. Sofia fungou e completou com a certeza simples de uma criança. Ele me salvou, mamãe. Ele estava me salvando. O mundo pareceu se deslocar sob os pés de Alexandra. Ela olhou para o homem Evan e, pela primeira vez, o enxergou com clareza. A gentileza nos olhos dele, o braço protetor ao redor da própria filha, a completa ausência de ameaça em sua postura. Ele não era um predador. Era um pai. Um bom pai que tinha feito exatamente o que qualquer pessoa decente faria ao encontrar uma criança perdida, e ela acabara de atacá-lo diante de centenas de pessoas. A vergonha a atingiu como um golpe físico. Alexandra abriu a boca para pedir desculpas, mas as palavras não saíram. O corpo inteiro tremia agora, a queda da adrenalina somada ao horror do que tinha feito, a fazendo sentir que podia desabar ali mesmo no meio do chão iluminado do parque. Me desculpa. Conseguiu dizer, por fim, a voz quase inaudível, em meio ao barulho da multidão. Me desculpa mesmo. Está tudo bem, disse Evan, embora estivesse pálido, e Lívia estivesse colada à perna dele, claramente assustada com tudo o que acontecera. Você estava com medo. Eu entendo. Mas Alexandra não conseguiu aceitar aquela graça. Ainda não. Não quando o eco das próprias acusações ainda ressoava nos ouvidos. Não quando via os celulares curiosos ainda apontados em sua direção. Ela puxou Sofia para mais perto, murmurou outro pedido de desculpas e recuou para dentro da multidão antes que pudesse piorar a situação. A equipe de segurança a cercou imediatamente, criando um espaço ao redor, enquanto a conduziam de volta à área VIP do parque. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto Evan observando-a se afastar, não com raiva, mas com tristeza.
O olhar de alguém que conhecia o medo de perto, que talvez já tivesse sentido aquele mesmo pavor e que não guardava rancor, apesar de tudo o que ela fizera. 15 minutos depois, Alexandra estava sentada no lounge privativo, reservado aos maiores apoiadores do evento. Sofia estava encolhida em seu colo. As mãos da menina finalmente haviam parado de tremer, mas a culpa de Alexandra só aumentava a cada segundo. A cena se repetia em sua mente, o modo como arrancara Sofia dos braços daquele homem, as acusações lançadas, o medo nos olhos da filhinha dele ao ver um estranho atacar seu pai. Ela pensou no exemplo que tinha dado à própria filha, no que Sofia devia estar pensando dela agora. Precisava consertar aquilo. Não sabia como, mas precisava tentar. Marcos disse ao chefe da equipe de segurança: "Encontre ele." Marcos hesitou. "Senhora tem certeza de que isso é uma boa ideia? Depois do que aconteceu lá fora, eu acusei um homem inocente de algo horrível diante de centenas de pessoas." Alexandra o interrompeu, a voz tensa. "Eu preciso pedir desculpas direito. Encontre ele." 20 minutos depois, Evan e Lívia estavam na entrada do lounge VIP, visivelmente desconfortáveis. Evan tinha se ajeitado um pouco, limpado a neve artificial da jaqueta, passado a mão nos cabelos. Mas não havia como esconder o desgaste das roupas, nem o cansaço no olhar. Parecia um homem que tinha entrado em um mundo que não era o seu, e sabia disso. Alexandra se levantou para recebê-los enquanto Sofia deslizava de seu colo para ficar ao lado dela. A enorme árvore de Natal atrás deles banhava tudo com uma luz dourada e quente, mas não conseguia aliviar o frio do constrangimento de Alexandra. "Obrigada por terem vindo", disse ela, a voz falhando levemente. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois da forma como me comporte." "Você estava com medo?", disse Evan novamente, as mesmas palavras de antes. "Qualquer pai estaria." "Isso não justifica o que eu fiz", respondeu Alexandra, respirando fundo para se recompor. "Eu acusei você de algo terrível. Em público, diante da sua filha, diante de centenas de estranhos com celulares apontados. Não há desculpa para isso." "Eu aceito o pedido de desculpas", disse Evan com cuidado. "Mas sinceramente estamos bem. Você não nos deve mais nada." "Devo sim." Alexandra olhou para a Sofia, que encarava Lívia com uma saudade explícita. A Sofia não parou de falar da sua filha desde que voltamos para cá. Pelo visto, a Lívia foi muito gentil com ela quando estava assustada. Lívia, que se escondia atrás da perna do pai, espiou timidamente. A Sofia estava com muito medo, disse simplesmente. "Eu só não queria que ela ficasse com medo." Alexandra sentiu algo se mover dentro do peito, um amolecimento inesperado. Olhou para aquela criança de casaco simples e tranças bem cuidadas e viu uma bondade que não tinha nada a ver com dinheiro, status ou posição social, uma bondade que fazia parte de quem ela era. "Isso foi muito doce da sua parte", disse Alexandra em voz baixa. "O papai diz que a gente sempre deve ajudar as pessoas quando elas estão com medo", acrescentou Lívia solene. "Porque um dia alguém pode ajudar a gente também quando a gente estiver com medo." Os olhos de Alexandra se voltaram para Evan. Ele parecia constrangido com as palavras da filha, um leve rubor subindo pelo rosto, mas não a contradisse. Apenas permaneceu ali, uma mão pousada no ombro de Lívia, irradiando uma dignidade silenciosa que tocou Alexandra de um jeito inesperado. "Seu pai parece um homem muito sábio", disse ela. "Ele é o melhor papai do mundo", respondeu Lívia com uma certeza absoluta. Sofia puxou a mão de Alexandra. "Mamãe, a Lívia pode brincar comigo. Por favor, quero mostrar o parquinho especial." Alexandra hesitou. Sua intenção era pedir desculpas e deixá-los ir, fechar aquele capítulo desconfortável e nunca mais pensar nisso. Mas o rosto de Sofia estava tão esperançoso, mais vivo do que Alexandra tinha visto em meses. E Lívia olhava para Sofia com a mesma empolgação. "Claro", ouviu-se dizer. A hora seguinte se desenrolou de um jeito que Alexandra não tinha previsto.
Ela esperava constrangimento, conversas travadas, dois mundos colidindo de forma incômoda. Em vez disso, encontrou-se observando Sofia e Lívia brincarem juntas no playground privativo da área VIP, enquanto Evan se sentava à sua frente à mesa repleta de petiscos que ele mal tocava. As meninas tinham se tornado amigas instantâneas, do jeito que só crianças conseguem, unidas por jogos improvisados e segredos sussurrados com risadas que ecoavam pelo lounge silencioso como sinos. Alexandra lhe ofereceu uma compensação pela ajuda, um cheque e um cartão presente, o que ele quisesse. Evan recusou com educação, mas com firmeza, e algo em sua expressão deixou claro que não adiantava insistir. Não era exatamente orgulho, embora isso fizesse parte. Era algo mais profundo, uma noção de valor próprio que não dependia de reconhecimento externo, nem de recompensa material. No mundo de Alexandra, todos tinham um preço. Todos podiam ser comprados, influenciados ou persuadidos com a combinação certa de dinheiro e poder. Evan parecia existir fora dessa lógica, algo ao mesmo tempo confuso e refrescante. Havia muito tempo que ela não conhecia alguém que não quisesse nada dela. Por que você ajudou Alexandra? Se pegou perguntando. A Sofia, quero dizer. Você podia simplesmente tê-la levado à segurança e ido embora. Evan pensou por um momento antes de responder. Porque ela estava com medo, disse por fim. E porque eu gostaria que alguém fizesse o mesmo pela Lívia se um dia ela se perdesse. Ele deu de ombros. A maioria das pessoas teria ido embora. Eu não sou a maioria. Alexandra o observou, aquele trabalhador da construção com mãos calejadas e olhos gentis, e observou sua filha, que o chamava de melhor pai do mundo, com convicção absoluta. Ele não se parecia em nada com os homens do universo dela, com seus ternos caros e gentilezas calculadas. Ele era real de um jeito que agora lhe parecia quase estranho. Não disse ela baixinho. Você não é. A noite seguiu. Alexandra tinha presença marcada em um evento beneficente no grande pavilhão do parque, uma reunião da elite local, onde doações eram medidas em centenas de milhares, e o networking era quase uma arte. Ela não planejara levar convidados, mas quando chegou a hora de sair do lounge VIP, acabou estendendo um convite a Evan e Lívia. Não é nada muito formal, disse, o que não era totalmente verdade. Só um encontro com comida e música. As meninas estão se dando tão bem. Evan pareceu inseguro. Acho que a gente não se encaixaria em um lugar assim. Vocês seriam meus convidados. É isso que importa. Ele olhou para Lívia, que cochichava com Sofia, as duas rindo, de algo que só elas entendiam. A expressão no rosto dele, o amor, o desejo de dar à filha tudo o que fosse bom, mesmo tendo tão pouco, fez o coração de Alexandra apertar de um jeito difícil de explicar. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas só por um pouco. O evento beneficente era exatamente como Alexandra descrevera, elegante e exclusivo, cheio de pessoas que mediam valor em cifras. Evan sentiu o contraste no instante em que atravessou a entrada. Sua jaqueta de lona e as botas de trabalho destoavam dos vestidos de grife e dos sapatos de couro italiano. Ele percebeu sobrancelhas erguidas, comentários sussurrados atrás de taças de espumante, avaliações rápidas que o julgavam insuficiente. Mas Alexandra permaneceu ao seu lado sem exagero, sem encenação, apenas presente. Uma declaração silenciosa de que ele pertencia ali, porque ela dizia que sim. Era um gesto pequeno, mas significava mais para Evan do que ela jamais poderia imaginar. A noite avançou com discursos, leilões silenciosos e conversas que pareciam mais performance do que conexão verdadeira. Evan tentou ficar discreto, mantendo Lívia por perto, observando Sofia encantar cada adulto que se abaixava para falar com ela. A menina claramente herdara o carisma da mãe. Circulava pela multidão como se fosse dona do lugar, porque de certa forma era. Então, a multidão se moveu, corpos se comprimindo, quando alguma nova atração chamou a atenção de todos e Sofia acabou se separando dos adultos. Um homem grande deu um passo para trás sem perceber e esbarrou nela, fazendo-a tropeçar.
Ela estendeu a mão para se apoiar em algo e encontrou apenas o vazio. Evan se moveu sem pensar. Em um instante, estava ao lado de uma escultura de gelo em forma de anjo. No seguinte, já estava do outro lado do salão segurando Sofia e puxando-a para a segurança antes que caísse. Ela se agarrou a ele por instinto, os dedos pequenos fechados na jaqueta, enquanto a multidão girava ao redor. Está tudo bem, disse ele, a voz calma e firme. Eu estou aqui. Alexandra tinha visto tudo. Estava no meio de uma conversa com um CEO de tecnologia quando captou o movimento pelo canto do olho, o tropeço, o gesto no ar. E de repente Evan surgindo do nada para amparar sua filha. A rapidez da reação, a precisão dos movimentos, a forma como Sofia relaxou imediatamente em seus braços, tudo falava de instintos lapidados por anos de paternidade dedicada de um homem que entendia que proteger uma criança não era questão de força ou riqueza, mas de atenção e cuidado. Alexandra se afastou da conversa e foi até eles. Sofia já falava animada sobre o que tinha acontecido, o medo esquecido. Obrigada, disse Alexandra a Evan, e desta vez as palavras carregavam muito mais do que simples cortesia. Só cuidando dela, respondeu ele. Como eu gostaria que fizessem pela Lívia. Ali estava de novo aquela filosofia simples guiando tudo o que ele fazia. Eu preciso de um pouco de ar, disse Alexandra impulsivamente. Tem um jardim atrás do pavilhão. Você se importaria de vir comigo? O jardim era um oásis de silêncio em meio ao caos do evento. Cordões de luz serpenteavam pelos galhos nus, banhando tudo em um brilho dourado e suave. Alexandra conduziu Evan até um banco perto de uma fonte vazia decorada com luminárias. Sofia e Lívia correram à frente inventando um jogo que envolvia correr ao redor de canteiros adormecidos e explodir em gargalhadas a cada poucos segundos. Eu nunca agradeci direito, disse Alexandra sentando-se. Não só por hoje, mas por cuidar da Sofia quando ela se perdeu. Você já agradeceu. Eu acusei você de algo horrível, então. Não é bem a mesma coisa. Evan quase sorriu. Justo. Eles observaram as meninas brincarem em silêncio por um momento. Alexandra percebeu como ele acompanhava os movimentos de Lívia, sem ser óbvio a paciência na postura, as linhas ao redor dos olhos que falavam tanto de riso quanto de preocupação. Posso perguntar algo pessoal, disse ela. A mãe da Lívia. Uma sombra passou pelo rosto de Evan. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. Aconteceu bem perto do Natal. Ele fez uma pausa olhando Lívia girar em círculos com Sofia. É por isso que eu me esforço tanto para tornar as festas especiais. Não quero que a Lívia associe essa época apenas à perda da mãe. Quero que ela tenha lembranças felizes também. Alexandra pensou na própria perda na morte repentina do marido, em reconstruir tudo enquanto cuidava de um bebê que nunca conheceria o pai. O pai da Sofia morreu quando ela tinha 6 meses, ouviu-se dizer. Infarto. Aos 34. Totalmente inesperado. Eu mal lembro do primeiro ano tocando a empresa, criando um bebê tentando não desmoronar. Evan a olhou. Você ainda está aqui. Isso conta. Alexandra suspirou. Sou uma empresária de sucesso. Nem sempre tenho certeza de que sou uma boa mãe. Você entrou em pânico quando achou que a Sofia estava em perigo, disse Evan. Isso não é má maternidade. É alguém que perdeu o controle porque ama a filha mais do que tudo. Ele hesitou. Minha esposa costumava dizer, estar quebrado não significa ser fraco. Significa que você passou por algo difícil. Alexandra o encarou, um estranho que parecia entender seu coração melhor do que pessoas que ela conhecia havia anos. As meninas voltaram correndo então sem fôlego e rindo. O momento passou, mas algo tinha mudado entre Evan e Alexandra. Uma porta se abrira e nenhum dos dois sabia como fechá-la. Mais tarde, Alexandra ouviu uma conversa perto do guarda-volumes.
Um organizador do evento abordou Evan sobre trabalhos de construção com a Fundação Moradias Populares Centros Comunitários. Agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Pagamos muito bem. Não é sobre dinheiro. O cronograma exigiria trabalhar no Natal. Eu prometi à minha filha que estaria com ela. É só um feriado. Eu prometi o Natal. Disse à minha filha que o papai sempre estaria presente. Mesmo se a gente estiver sem dinheiro, eu estarei lá. Eu não quebro promessas para ela. Alexandra ficou imóvel, o celular ainda na mão. Pensou nos natais que perdera, ou vivera pela metade compondo e-mails enquanto Sofia abria presentes. Pensou no terror de Sofia quando se perdeu. Será que era porque Alexandra tinha dado motivos para a filha duvidar de que a mãe sempre estaria ali? Ela encontrou Evan perto da saída, ajudando Lívia a vestir o casaco fino com o zíper quebrado. Então, a multidão se deslocou. Corpos se apertaram quando alguma nova atração chamou a atenção geral, e de repente Sofia ficou separada dos adultos. Um homem grande deu um passo para trás sem perceber, esbarrou nela e a fez tropeçar. Ela estendeu a mão em busca de apoio e encontrou apenas o vazio. Evan agiu sem pensar. Num instante, estava ao lado de uma escultura de gelo em forma de anjo. No seguinte, já estava junto dela, erguendo Sofia e puxando-a para fora do aperto antes que caísse. Instintivamente ela se agarrou a ele, os dedos pequenos presos à jaqueta, enquanto a multidão continuava a fluir ao redor. Tudo bem, disse ele com calma. Eu te peguei. Alexandra tinha visto tudo. Estava no meio de uma conversa com um empresário de tecnologia, quando o movimento no canto do olho a alertou o tropeço à mão procurando apoio. E então, Evan surgindo do nada. A rapidez da reação, a firmeza dos movimentos, a maneira como Sofia relaxou imediatamente em seus braços, tudo falava de instintos moldados por anos de paternidade dedicada. Não era sobre força ou riqueza, mas sobre atenção e cuidado. Alexandra se desvencilhou da conversa e foi até eles. Sofia já falava animada, a ansiedade esquecida. Obrigada, disse Alexandra a Evan, e desta vez havia muito mais do que simples cortesia nas palavras. Só estou cuidando, respondeu ele. Como eu gostaria que fizessem pela Lívia. Lá estava de novo aquela filosofia simples que guiava tudo o que ele fazia. Pensou Alexandra. Preciso de um pouco de ar, disse impulsivamente. Há um jardim atrás do pavilhão. Você vem comigo. O jardim era um oásis de silêncio em meio ao tumulto da noite. Cordões de luz serpenteavam por galhos nus, banhando tudo com um dourado suave. Alexandra conduziu Evan até um banco perto de uma fonte vazia, iluminada por luminárias. Sofia e Lívia correram à frente, inventando uma brincadeira de pega entre canteiros adormecidos e caindo na risada a cada poucos segundos. Eu nunca agradeci de verdade, disse Alexandra ao se sentar. Não só por hoje à noite, por ter protegido a Sofia quando ela se perdeu. Você agradeceu, respondeu Evan tranquilo. Eu te acusei de um crime, disse ela. Não é a mesma coisa. Evan quase sorriu. Justo. Por um momento, observaram as meninas brincarem em silêncio. Alexandra notou como ele acompanhava os movimentos de Lívia sem chamar atenção à paciência na postura. As linhas ao redor dos olhos, que falavam tanto de riso quanto de preocupação. Posso perguntar algo pessoal, disse ela. A mãe da Lívia. Uma sombra cruzou o rosto de Evan. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Foi pouco antes do Natal. Ele fez uma pausa olhando Lívia girar com Sofia. Por isso me esforço tanto para tornar essa época bonita. Não quero que a Lívia associe o Natal apenas à perda da mãe. Quero que ela tenha lembranças felizes também. Alexandra pensou na própria perda na morte repentina do marido, em reconstruir tudo enquanto criava um bebê que nunca conheceria o pai. O pai da Sofia morreu quando ela tinha 6 meses, ouviu-se dizer. Infarto aos 34. Totalmente inesperado. Eu mal me lembro do primeiro ano empresa bebê tentando não desmoronar.
Você ainda está aqui? Disse Evan baixinho. Isso conta. Sou uma empresária de sucesso, respondeu ela. Mas nem sempre sei se sou uma boa mãe. Você entrou em pânico quando achou que a Sofia estava em perigo, disse ele. Isso não é má parentalidade. É alguém que perde o controle porque ama a filha mais do que tudo. Evan hesitou por um instante. Minha esposa sempre dizia estar quebrado não significa ser fraco. Significa que você passou por algo difícil. Alexandra o encarou um estranho que dizia mais sobre seu íntimo do que pessoas que ela conhecia havia anos. As meninas voltaram correndo então, ofegantes e rindo. O momento passou, mas algo havia se deslocado entre Alexandra e Evan. Uma porta se abrira e nenhum dos dois sabia como fechá-la. Mais tarde, Alexandra ouviu por acaso uma conversa perto do guarda-volumes. Um organizador abordava Evan sobre projetos de construção da Fundação Moradia, acessível centros comunitários. Agradeço a oferta, disse Evan com calma, mas não posso aceitar. Pagamos muito bem, insistiu o homem. Não é sobre dinheiro, respondeu Evan. O cronograma significaria trabalhar no Natal. Eu prometi à minha filha que estaria com ela. Disse a ela: o papai sempre estará presente. Mesmo se tivermos pouco, eu estarei lá. Eu não quebro promessas. Alexandra ficou paralisada, o telefone ainda na mão. Pensou nos natais que perdera ou vivera pela metade compondo e-mails enquanto Sofia abria presentes. Pensou no terror de Sofia quando se perdeu. Teria ela dado motivos para a filha duvidar de que a mãe sempre estaria ali. Alexandra avistou Evan perto da saída, ajudando Lívia a vestir o casaco fino com o zíper quebrado. Mas Lívia olhava para o pai como se ele tivesse colocado a lua no céu. E Alexandra entendeu naquele instante que existiam formas de riqueza que não tinham absolutamente nada a ver com dinheiro. Espere, disse ela. A escola da Sofia tem um programa de inverno, atividades extracurriculares, passeios. A Sofia quer que a Lívia estude com ela. Eu gostaria de patrocinar a matrícula. O calor desapareceu do rosto de Evan. Você quer pagar a escola da minha filha? É gratidão, não caridade. Parece caridade. Evan, você acha que só porque não posso pagar uma escola cara, estou falhando com a Lívia? Não é isso que estou dizendo. Então, o que você está dizendo? Eles se encararam de repente distantes. Alexandra viu o orgulho dele, a defensiva. O medo que todo pai que luta carrega. O terror de ser visto como insuficiente para o próprio filho. A Sofia fez a primeira amiga de verdade hoje, disse Alexandra com cuidado. Minha filha é solitária. As crianças da escola dela encenam amizade em vez de senti-la. Isso não é sobre salvar a Lívia. É sobre ajudar a Sofia. Então diga isso. Não enfeite. Tudo bem. Estou pedindo ajuda. A Sofia precisa de uma amiga. Você considera? Antes que Evan pudesse responder, dois pequenos corpos se lançaram entre eles. Sofia abraçou o pescoço de Lívia, as duas rindo. Vocês estão brigando? Perguntou Sofia, preocupada. Não, querida. Lívia puxou a manga do pai. Papai, eu posso ir para a escola da Sofia. Ela disse que lá tem cavalos. Evan olhou para o rosto esperançoso da filha. Depois para Sofia, observando com a mesma intensidade. Duas meninas que se encontraram em meio a milhares e não queriam se soltar. Ele suspirou. Vamos conversar. E para Alexandra. Eu vou pensar. Não é um sim, mas também não é um não. Os fogos começaram às 10 grandes explosões de cor rasgando o céu da noite. Alexandra encontrou Evan um pouco afastado da multidão. Lívia adormecida em seus braços. Ela se cansou, disse ele em voz baixa. A Sofia também. Está no carro. Alexandra se aproximou. Queria pedir desculpas de novo pela questão da escola. Você ofereceu algo generoso. Eu fiquei na defensiva porque soou como caridade. E eu sou orgulhosa. Evan ajustou o peso da filha. Minha esposa sempre dizia, prefiro me afogar a admitir que preciso de um salva-vidas.
Um foguete explodiu em faíscas douradas. Alexandra viu o cansaço no rosto dele, o peso que carregava todos os dias, sem reclamar. Eu não estava mentindo sobre a Sofia estar sozinha, disse ela. Hoje foi a primeira vez em meses que a vi brincar de verdade, por causa da Lívia. A Lívia também não tem muitos amigos. Vocês se mudam por causa do trabalho. Então talvez isso não seja caridade de nenhum lado. Talvez sejam duas meninas que precisam uma da outra. O final se aproximava. As explosões vinham mais rápidas. Não quero que você pense que estou comprando minha culpa, disse Alexandra. O que aconteceu antes foi imperdoável. Eu já te perdoei. Por quê? Porque você estava com medo da sua filha. Eu teria feito o mesmo. Ele a encarou. Você não é uma pessoa má. É uma pessoa assustada como todos nós. As palavras atingiram em cheio. Alexandra piscou. A escuridão agradecida escondeu as lágrimas. Obrigada por me ver. Não só a bilionária ou a mulher que faz cenas. É tudo o que qualquer um quer ser visto. O último fogo explodiu branco e prata, pairando antes de desaparecer. Alexandra tomou uma decisão. Passe o Natal com a gente. Você e a Lívia. Na minha casa. Evan piscou. O que sem eventos sem convidados? Só 4 pessoas que precisam umas das outras mais do que admitem. Alexandra. Hoje foi a coisa mais real que me aconteceu em muito tempo. Eu não quero que acabe. Ele a olhou por um longo momento. Lívia se mexeu em seus braços, murmurando algo no sono. Tudo bem. Nós vamos. O sorriso de Alexandra foi como outro fogo de artifício brilhante, repentino, lindo. O dia de Natal chegou envolto em neve decorativa e luz suave. A casa vitoriana de Alexandra havia sido transformada em um cenário de inverno com guirlandas nas escadas e velas acesas em todas as janelas, mas ela pediu que deixassem a sala de jantar em paz. Aquele espaço ela mesma decorou com Sofia, passando a manhã recortando formas em papel colorido e discutindo onde cada peça deveria ficar. Flocos de papel pendiam tortos do lustre, nenhum do mesmo tamanho. Um arranjo de ramos de pinheiro e frutas vermelhas descansava um pouco fora do centro da mesa, montado pelas mãos entusiasmadas e inexperientes de Sofia. Não era perfeito por nenhum padrão profissional. Era infinitamente melhor. Evan e Lívia chegaram às 4. Lívia segurava um cartão feito à mão, no qual trabalhara a manhã inteira. A menina desenhara 4 pessoas de mãos dadas grandes e pequenas, sob uma árvore de Natal com letras cuidadosas dizendo: Obrigada por serem nossos amigos. Ela entregou o cartão a Sofia, que o recebeu com gritinhos de alegria, e a puxou escada acima para mostrar algo importante. Vão ser inseparáveis, observou Alexandra, vendo-as desaparecer. Pelo menos hoje. Talvez por mais tempo. Eles cozinharam juntos de verdade juntos. Evan preparou a farofa da avó, enquanto Alexandra ficou responsável pelas batatas. Eles se esbarraram, riram da própria falta de jeito e, no fim, conseguiram algo perfeitamente comestível, ainda que longe de sofisticado. As meninas desceram usando coroas de fita brilhante, que tinham feito uma para a outra de mãos dadas, como se fossem melhores amigas desde sempre. Isso parece delicioso, anunciou Sofia observando a mesa. Você ainda nem provou, alertou Evan. Não importa, respondeu ela. Parece amor. Alexandra cruzou o olhar com Evan do outro lado da mesa. Ele sorriu aberto, caloroso, e algo dentro dela se afrouxou. Depois do jantar foram para a sala de estar, onde a lareira estalava e a árvore brilhava. Sofia entregou a Evan uma caixinha com grande solenidade. Eu fiz isso porque você me salvou. Dentro havia uma pulseira tecida com fios com miçangas formando a palavra herói. Simples, imperfeita. Eu adorei, disse ele. Lívia deu a Sofia um desenho de 2 meninas de mãos dadas sob um arco-íris. Somos nós, melhores amigas para sempre. Sofia segurou o papel como se fosse ouro. Alexandra observou a cena e então falou baixinho.
Tenho pensado no que você disse sobre manter promessas. Estar presente aconteça o que acontecer. Eu não tenho sido boa nisso com a Sofia. Fico presa em ser a Alexandra Pierce e esqueço de ser apenas a mãe dela. Você é uma boa mãe. Sou uma mãe ocupada. Nem sempre é a mesma coisa. Ela viu o reflexo do fogo no rosto da filha. Quero ser melhor. Então diga a ela, estou com medo. E faça mesmo assim. Um conselho tão simples, tão assustador. Mas Evan falou com tanta convicção que Alexandra acreditou ser possível. Quando as meninas adormeceram diante da lareira, Alexandra e Evan ficaram sentados observando as brasas brilharem. Isso é bom, disse Evan. Eu tinha esquecido como é ter família. Várias pessoas causam barulho. Alexandra assentiu. Eu nunca tive isso. Mesmo quando o Robert era vivo, o Natal era sempre terceirizado. Perfeito. Ela sorriu. Isso é melhor. Flocos tortos e batatas irregulares. Amor. Foi isso que a Sofia disse. Evan virou-se para ela. A luz do fogo desenhava sombras em seu rosto. E depois de hoje, não sei. Mas gostaria de descobrir. Eu também. Não era uma promessa apenas o reconhecimento de que o que começara naquele parque tinha crescido para algo que valia a pena explorar. Alexandra segurou a mão dele. Os dedos eram ásperos quentes apesar do frio do inverno. Eles ficaram ali enquanto o fogo diminuía duas pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis, observando as filhas dormirem sentindo esperança pela primeira vez em anos. Lá fora, a neve decorativa voltou a cair. Dentro, a árvore projetava sombras coloridas sobre 4 pessoas que começaram como estranhas e terminavam como algo mais. O que viesse depois, desafios, complicações, tropeços, enfrentariam juntos, porque às vezes os melhores presentes não são planejados. Às vezes eles nos encontram quando menos esperamos, uma criança perdida em um parque lotado. Um momento de caos que poderia ter terminado em desastre, mas que abriu a porta para algo bonito. E a chance de descobrir que lar não é um lugar, é um sentimento. Que família pode ser construída a partir das peças mais inesperadas, unida não por sangue, mas por escolha, por gentileza, pela simples decisão de ajudar um desconhecido em necessidade. Evan olhou para as meninas adormecidas, as mãos ainda entrelaçadas, e para a mulher extraordinária ao seu lado, que passara de acusá-lo do pior, a convidá-lo para sua casa diante do fogo que se apagava, após uma noite de conexão inesperada, e fez uma promessa silenciosa a si mesmo, fosse o que fosse aquilo. Fosse para onde levasse, ele estaria presente por inteiro. Do mesmo jeito que estava para Lívia todos os dias. Do mesmo jeito que esteve para Sofia naquela noite, em um parque cheio que agora parecia o começo de tudo. Do outro lado da sala, ainda segurando a mão da melhor amiga enquanto dormia, Lívia sorriu para algo em seus sonhos. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia algo importante, que o Natal era sobre encontrar as pessoas que te fazem sentir seguro e segurá-las o mais forte que puder. Lá fora, a neve continuava a cair. Dentro, 4 corações batiam juntos, aquecidos por flocos tortos, batatas imperfeitas e a presença inconfundível de um novo começo.